E a ideia era fazer alguma coisa que eu achasse legal e que eu entendia que meus amigos e aquelas pessoas que andassem comigo poderiam gostar também. Então, eu nunca tive uma expectativa de ser a maior marca do Brasil, nem nada. Eu sempre tive uma expectativa de fazer a Roy Roy ser uma marca reconhecida como uma marca legal, assim, sabe? A moda Roy Roy reflete um estilo de vida e a identidade de seu criador, o empreendedor Luiz Correia. O empreendimento é um negócio dos sonhos de Luiz. Mesmo não tendo planejado, ele criou tendência e segmentou um público alternativo que consome seu produto, gosta, divulga e são fiéis à moda à la Roy Roy. O negócio dos sonhos de hoje está bem alternativo, com uma moda própria, autoral e cheia de estilo. Vamos acompanhar? Meu nome é Luiz Correia, eu tenho 34 anos, não sou formado em nada, larguei meu curso superior para cuidar da marca, hoje eu sou empreendedor. Eu nunca quis, de fato, abrir uma marca assim, né? Sempre gostei de moda, sempre gostei de muita coisa de referências de camiseta, bermuda, sempre gostei desse estilo de streetwear assim, sabe? Mas eu nunca sonhei em abrir uma marca de fato, né? E quando eu pensei em abrir a marca, eu estava na época treinando jiu-jitsu, num projeto social dentro da igreja, e eu percebia que a galera tinha muita dificuldade de comprar kimono de jiu-jitsu, sabe, treinamento. E nessa dificuldade eu percebi que tinha um gargalo, porque a galera sempre comprava os mesmos kimonos que existiam no Brasil, ou pedia para algum amigo trazer de fora, assim, sabe? Para poder fazer o kimono. Fiz o kimono no interior de Minas, se não me engano, importei tudo para Brasília. E comecei a vender um kimono, outro e tal, e eu sentia que para eu vender o kimono, era mais demorado, né, para vender os kimonos. E eu falei, cara, acho que no meio eu posso botar um casaco, uma camiseta, um boné pra galera ir pra competição e tal. E acabou que eu fui tomando mais gosto em fazer esses produtos que de fato fazendo os kimonos de jiu-jitsu, né? Eu comecei vendendo esses kimonos dentro da equipe, né, de jiu-jitsu. E desde o dia 1 eu montei um sitezinho, já tinha Instagram na época, era bem no comecinho do Instagram. Eu montei o Instagram, fiz umas fotinhas maneiras e tal, fiz uns vídeos legais, subi lá. Então, desde o dia 1 eu já tive um site, né? Eu já acreditava que o online seria o futuro, assim. Que eu acreditava, cara, eu vou estar dormindo e vão estar acontecendo vendas online, eu não vou precisar ir até as pessoas que vão até mim e tal. Em 2015 eu já tinha mais produtos, além dos kimonos, tinha camiseta, boné, bermuda, casaco. E quando eu percebi que eu tinha muitos produtos e já estava mais difícil de eu andar com isso tudo no porta-mala para vender para os amigos e tal, eu comecei a participar de alguns eventos em Brasília, que eram eventos de feira, tipo piquenique, que acontecia muito, que são umas feiras de marcas independentes. Então rolavam os standzinhos para vender lá, rolava banda, comida, tava no começo dos food truck, então eram uns eventos bem legais que eu entendia que meu público tava lá. Então eu participei disso de vender camiseta 2 anos em feira, tornar a marca conhecida. E comecinho de 2017, eu falei, cara, eu preciso de algum lugar para guardar os produtos, para ter onde as pessoas irem dia de semana e não só durante os eventos, né? Foi quando eu resolvi abrir meu primeiro showroom. Então, o jiu-jitsu, de fato, assim, ele não influenciou tanto no que a marca hoje produz, assim, né? O que influencia muito na marca e tem influenciado bastante foi as referências que eu tive na época. Na época eu tava gostando muito de tatuagem, tava gostando muito desse estilo old school, coisas que eu tenho tatuado hoje, assim. Muitas de marcas streetwear e surfwear na época estavam em alta. Então muitas referências dos começos dos anos 2000 e anos 90, coisas de quando eu era adolescente, moleque, assim, é o que eu trago hoje pra marca, assim, né? O primeiro capital que eu tive na marca, assim, de investimento, foi a minha mãe mesmo, assim. Quando eu tive a ideia de abrir a marca, eu fiz um business plan, assim, pra ela, assim. Falei, cara, se eu investir 7 mil aqui, eu vou comprar tantos produtos, em tanto tempo eu vou vender eles,
e daqui a 6 meses eu vou ter tanto de lucro e eu vou pagar ela e vou poder fazer as próximas peças, né? E não foi assim que aconteceu de fato, porque eu peguei o dinheiro emprestado, fiz os produtos, vendi tudo no final das contas, mas demorou muito mais a vender do que eu tinha planejado. Então, enquanto esse lucro estava entrando, ele era o próprio capital para fazer mais produtos. Então, até finalzinho de 2014, finalzinho de 2017, eu nunca tirei nenhum lucro da empresa. Então, todo o dinheiro que entrava de 2014 até final de 2017 sempre foi reinvestido na empresa, assim, sabe? Quando a gente criou a marca, eu fui logo pro online, assim. A minha intenção era estar bem posicionado no online. Então, muito por causa do Instagram, Facebook, a gente teve uma expansão muito rápida, porque era o modo que eu podia conectar a minha identidade visual com as pessoas com facilidade, né? Então, o Instagram no começo pra gente foi muito importante, ele ainda é importante, mas eu entendo que existem outras plataformas que a gente pode atingir. Hoje a gente está muito no TikTok também, a gente tem entrado no YouTube fazendo vídeo, tem entrado também no Pinterest. As redes sociais são muito importantes para as marcas, que foi a época que a gente começou a entender de fato o quanto que a gente vendia só online, sem precisar de uma loja física. E nesse ano de 2020 foi o ano que a gente teve o nosso maior boom, maior crescimento de vendas no online. E foi quando a gente falou assim, cara, a gente precisa sair de onde a gente está porque é muito pequeno para manter nosso estoque online. A ideia era tentar agregar e trazer uma nova identidade. Eu acho que é o que todo mundo fala assim no começo, né? Ah, eu não achava isso no mercado, eu criei minha marca própria e tal. Mas a minha ideia nem era essa, assim. A ideia era fazer alguma coisa que eu achasse legal e que eu entendia que meus amigos e aquelas pessoas que andassem comigo poderiam gostar também. Então, eu nunca tive uma expectativa de ser a maior marca do Brasil, nem nada. Eu sempre tive uma expectativa de fazer a Roy ser uma marca reconhecida como uma marca legal, assim, sabe? Uma marca que as pessoas entendessem ter uma identidade própria, uma qualidade, uma história a ser contada. Hoje é um mercado que está bem inflado, assim, pela quantidade de informação. Existem muitas outras marcas independentes em Brasília e no Brasil. Muito em São Paulo, muito no Rio, Curitiba. A minha ideia no começo sempre foi focar no público, sempre foi nichar o máximo possível. Eu entendo que hoje, pela globalização, eu posso falar com um pequeno público que mesmo assim ele se torna grande. Eu não preciso fazer uma marca para todo mundo. E isso foi aprendendo com o tempo. No começo eu fazia produto para todo mundo. E conforme foi passando os anos, eu fui entendendo que quanto mais eu nichasse, quanto mais eu tornasse a marca para um grupo específico, esse grupo iria consumir e pessoas que são de outro grupo iriam entender essa identidade e consumir mesmo não sendo pertencente desse grupo, assim, sabe? Hoje na marca somos 2 sócios, sou eu e o Pablo. Eu como sou um sócio fundador, eu tenho mais tarefas na marca. O Pablo hoje ele é mais um sócio investidor, mexe mais com a parte financeira, estratégica do dinheiro mesmo assim. E eu mexo mais com estrutura dia a dia, né? Então eu sou do criativo, eu sou da produção, eu sou da venda, eu sou de estrutura de loja. E aqui na loja a gente tem um funcionário, que é a Mari, e a Mari é como se fosse uma supervisora geral, assim, uma gerente da loja. Ela, sempre quando eu não estou na loja, é a pessoa que fica na loja, é a pessoa que atende, é a pessoa que faz as vendas, que faz os envios de correio, é a pessoa que faz a primeira recepção de algum problema que dá, é a pessoa que faz o atendimento ao público aqui na loja. E aí é isso, então, e a gente reveza esse período, ela fica geralmente no período da manhã e eu entro no período da tarde, então tudo que eu resolveria na loja no período da tarde, a Mari resolve no período da manhã até o começo da tarde. Aí eu tenho hoje uma social media na marca que faz todo o nosso planejamento de rede social, de imagens para rede social, para e-mail marketing, essas coisas. E eu tenho outros prestadores de serviço de confecção,
produção que não são empregados da loja. Hoje toda a nossa parte de produção é terceirizado. Foi uma ideia que eu entendi com o tempo que isso seria mais suave pra gente em questão de administração da marca, assim, sabe? Então, geralmente a gente recebe entre 5 e 6 pessoas por dia na loja. As pessoas podem comprar, não podem comprar. Às vezes uma pessoa que passa hoje, ela é impactada e compra só daqui a um mês, compra daqui a 2 meses, ou compra na semana que vem, ou compra amanhã. Então nem todo mundo que passa na loja, e nem é a nossa ideia, compra no mesmo dia. A ideia aqui, de fato, é impactar as pessoas para as pessoas voltem depois, né? Quando eu comecei a marca, o público parecia muito com o que eu parecia, assim, sabe? Com a minha fase de vida. Então, como eu era um universitário estagiário, eu pensava nos produtos e os preços dos produtos com a minha fase de vida. Então, ele era acessível para que um estagiário recebia na época, assim, sabe? E com o tempo, como eu fui amadurecendo, eu entendo que o meu público foi amadurecendo com o tempo, eu fui trazendo a marca mais próximo do meu perfil de vida, assim. Que nem eu falei, a marca ela é muito feita para mim de coisas que eu gosto e de coisas que eu entendo que as pessoas que andam comigo também gostam. Hoje a marca ela é para uma classe média alta. Ela não é um produto tão acessível, mas também não é inacessível. A gente não trabalha como se fosse uma marca de luxo nem nada. Só que eu entendo que o preço e a qualidade que eu emprego nos produtos justifiquem a pessoa consumir aqui, assim, sabe? Então, eu não tenho o preço de uma loja de departamento, eu sou um pouco mais caro que uma loja de departamento, mas a gente empenha uma qualidade e um preparo melhor do que uma loja de departamento. A média de público da Roy é diferente entre homem e mulher. A mulher seria de 25 a 30 anos, que seria a menina que acabou de sair da faculdade, assim, ainda está no primeiro emprego, começando a sair de casa, já tem um salário próprio, já pode consumir as próprias coisas que quer, já consegue juntar uma grana para comprar os próprios produtos. E o homem está entre 30 e 35 anos. A fase mais difícil assim, para a marca, para a Roy, foi começo de 2020 por causa da pandemia. Quando começou a pandemia, a gente tinha acabado de fazer uma coleção nova, então a gente estava com o estoque super cheio. Foi uma época que a gente comprou bastante. Falei, cara, esse ano vai ser o nosso ano da virada. Compramos muita coisa, o estoque estava lotado. Eu tinha acabado de voltar de viagem e a pandemia bateu, assim. E foi quando eu falei, cara, ninguém vai comprar roupa na pandemia, não existe. Tudo fechado, não tinha perspectiva de abrir. Brasília parecia um deserto, assim, não tinha ninguém na rua. Eu vim pra a loja que era o antigo showroom. Desliguei tudo, desliguei a internet, desliguei geladeira, cancelei a internet. Tinha uma colaboradora nossa, tinha acabado de começar, eu dispensei ela. Falei, cara, se a gente passar dos 3 primeiros meses de pandemia, a gente pode sobreviver. Mas a pandemia durou muito mais tempo, assim, sabe? Só que muitas coisas que a gente fez antes de 2020 prepararam a gente para estar saudável em 2020. Então, comecinho em 2020, o Pablo, que é meu atual sócio, ele entrou. Então, ele entrou com um capital na época, que a gente não tinha gastado nada. Então, esse capital serviu para a gente segurar os 2 primeiros meses. Foi uma grana que pagou nosso aluguel, pagou os primeiros boletos de mercadoria que entraram. A gente acabou de mudar para uma plataforma nova de site, uma plataforma muito maneira, que a gente está até hoje, que é uma plataforma que a gente conseguiu um volume maior, uma facilidade de compra. Eu tinha acabado de assinar um contrato com Correios de buscar a mercadoria na loja sem eu precisar levar. Então, mesmo com as agências do Correio fechadas, eles vinham na loja recolher a encomenda. Então, eu tive essa sorte, esse preparo, assim. Então, todos esses fatores que aconteceram antes de 2020, apesar da dificuldade do físico ter fechado e parado, a gente estava muito bem preparado para o online. Foi a nossa virada de chave, assim, quando a gente entendeu o poder do online e entendeu de fato quem eram as pessoas que estavam de fato consumindo a gente, que estavam perto da gente.
a marca, desde o dia 1 que começou, sou eu quem penso, assim. Sou eu quem planeja, quem tem as ideias, a identidade, mas eu nunca desenhei. Então, hoje a marca funciona com uma identidade própria de coisas que eu já vou buscando referência. Então, toda vez que eu vou começar uma coleção, eu já penso nos desenhos e vou buscar as referências e monto as referências, desenho às vezes em palitinho e tal, e eu mando para um ilustrador externo. Hoje a gente tem uma quantidade legal de ilustradores que estão da Indonésia. São pessoas que eu conheci através do Instagram, buscando ali, procurando referência. E na Indonésia funciona um polo de ilustradores. Então eu desenho, mando para os caras tornam aquilo possível, palpável, me mandam, eu vou mudando o que precisa ser mudado, a gente vai trocando essa ideia, essa figurinha e o que torna a ilustração pronta, né? Hoje na Roy a gente tem pouca coisa de design gráfico, muito de ilustração, muito esse estilo tatuagem e tal, muito bonzinho assim, uma tatuagem como se fosse tradicional americana. E isso tem funcionado bem legal pra gente. A gente já fez tema Japão, que aí fizemos coleção de coisas temáticas do Japão, sushi, dragão, carpa, essas coisas. Já fiz faroeste, aí cowboy, caveira, cavalo. E eu entendi uma época que eu sentia isso meio vazio, assim. Eu sentia que todo ano a gente começava uma coisa e terminava, começava e terminava, começava e terminava. E se a gente virasse a coleção, aquilo que a gente criou no ano anterior, ele já se tornava antigo, velho. Tipo, não se encaixava mais do que acontecia nessa coleção. E eu vi que isso eram problemas. Eu entendi que a gente precisava criar uma cara para a marca e essa cara precisava conversar com as pessoas de forma linear. Foi quando a gente inventou o Peter. Aí o Peter ele é uma caveirinha da marca. Aí eu escolhi uma caveira porque eu entendo que a caveira comunica muito com a gente, com a forma que ela anda, ela articula as feições e a caveira tinha facilidade, qualquer ilustrador pode desenhar uma caveira. Então a caveira pode parecer de vários estilos, mas sempre é uma caveira. E essa caveira ela é uma junção e um resumo de tudo que são nossos clientes. Então ela tem hábitos muito parecidos com o que os nossos clientes têm. E o Peter tem outros amigos. Aí esse ano a gente criou o Mundinho, que é um personagem que é um globinho assim de mundo, que é um personagem que veio depois desse novo normal, que é um cara positivo, que tudo ele é tranquilo, gosta de ouvir música, anda dançando, tá sempre feliz. E a gente tem o Tigre, que é um personagem que a gente entende que ele é como se fosse o arqui-inimigo do Peter. Os dois são caras legais, mas um sente meio que ciúmes do outro. Então, quando os dois sempre se encontram, eles brigam. Então, onde o Peter tá, o Tigre não tá. E quando o Peter tá com o Tigre meio que dá uma surra no Peter. Então, a gente conta essa história na marca. Foi uma forma que a gente trouxe de trazer uma identidade, uma história que as pessoas se relacionassem, que as camisetas não fossem estampas por ser estampa, mas tivesse cada estampa tem uma historinha ali por trás. Dentro dessa nossa história do Peter, que é um barista e ele trabalha dentro de um café, isso aconteceu muito natural porque eu gosto de café e as pessoas que consomem a marca gostam de café. É o que a nossa geração, assim, dos 30, 35 anos gosta de falar, que é sobre café. No finalzinho de 2022 pra cá, a gente pensou, cara, por que não abrir o nosso próprio café? Por que não abrir um café que tivesse toda a nossa personalidade? Que o cara pegasse o copinho pra levar e ele tivesse cheio da estampa do tigre, assim, todo floral e tal, super legal. E o café estivesse tocando um rockzinho maneiro, os atendentes super divertidos, tatuado. Um lugar pra galera ir, de fato, e não precisar comprar uma camiseta, sentir a obrigação de tô só olhando, mas chegar, sentar, trocar uma ideia, abrir o notebook, ficar ali, sem ter uma reunião, tomar uma cerveja, que seja. E a gente falou, cara, vamos abrir um café. Beleza, vamos abrir um café, a gente mantém a loja e abre um café com toda a identidade da loja.
E a forma que a gente encontrou para tornar o café conhecido antes de abrir a cafeteria é criando o produto que é o café. Então eu tenho um amigo que é um barista, ele é um mestre de torra, que é o Fabrício, e ele tá fazendo esse corre pra gente, assim, esse meio de campo, que é de fazer o nosso próprio café especial. Então é um café bem gostosinho, assim, que a gente tá vendendo pros nossos clientes, que é o cara que começa a trazer o hábito de fazer o café em casa, moer e tal, tornar aquilo instagramável, filmar, para mostrar de fato que gosta do café. Então a gente criou o grão para depois começar a criar a ideia da cafeteria de fato, porque a gente vai tornar primeiro o grão conhecido para depois abrir a cafeteria. A coisa que eu acho mais legal na marca é ver uma pessoa que eu não conheço usando a marca, assim, sabe? É uma pessoa que eu sei que não é amigo de amigo, ou é pessoa que às vezes nem sabe de fato quem é a galera que está por trás da marca, assim. Tornar a marca conhecida e pessoas legais comprando a marca é muito massa. A Roya Roy, hoje a gente tem 9 anos, a gente está com a primeira loja física. Um dos planos do futuro é abrir o café, tornar a cafeteria possível, ou abrir e levar para outra cidade e tal. Um dos propósitos da marca sempre foi ter alcance para mudar vidas, assim, sabe? Então, eu entendo que eu, Luiz, sozinho não poderia fazer um bando de coisa e o Pablo também sozinho não poderia fazer um bando de coisa. Mas através da marca, a gente às vezes tem um capital e tem um alcance para poder atingir pessoas que a gente não atingiria como pessoa física. Então, a ideia da expansão da marca é também poder empregar mais pessoas, contratar mais pessoas, que as pessoas possam olhar para a gente e também se sentir inspirado com o nosso crescimento. Fala, cara, se eles fazem isso com tanto talento e gosto, eu também posso fazer. Essa é a nossa ideia do futuro. A minha maior dificuldade, no caso, no começo, foi essa administração financeira. Como eu nunca tive esse estudo de contabilidade, de economia, então toda grana que entrava de venda, eu só pegava e jogava na gaveta. Pegava e jogava na gaveta, pegava e jogava na gaveta. O que ia vendendo no banco eu ia deixando lá. Então eu nunca tive esse preparo administrativo para lidar com o dinheiro. Eu nunca misturei as duas pessoas, esse princípio da entidade, assim, eu sempre deixei muito resolvido. Então o que era da empresa, o que era meu. Mas o que era da empresa nunca estava redondo, assim, sabe? Então eu não sabia de fato quanto eu estava lucrando, eu não sabia de fato quanto que eu estava gastando e eu não entendia isso. E conforme o tempo foi passando e a necessidade de ter esse planejamento foi acontecendo, eu fui contratando pessoas externas. Então hoje o meu contador é um ex-sócio meu, é um cara que me ajuda muito, um cara que me tira muitas minhas dúvidas, às vezes dúvidas bestas, assim. A gente que administra o negócio sozinho, a gente tem que fazer de A a Z, assim, e mudar às vezes essa chavinha de atendimento ao público para contador é muito difícil. Então você tá aliado com pessoas legais, pessoas que entendam o seu negócio é muito importante. E dar uma dica de alguém que quer começar hoje uma marca de roupa, a primeira coisa que eu acho assim é vai lá e faz. Se você tem uma ideia, se você já começou a desenhar alguma coisa, vai lá e faz, mas faz com calma, não precisa botar todo o seu dinheiro de uma vez só, você não precisa botar todo o seu tempo de uma vez só, porque você vai entender que a partir do momento que você começar a fazer, muitas coisas que você pensava já não vai pensar mais, assim. Então você pensou no dia 1 e quando você começa a executar e entregar, a partir do momento que você entregar, coisas que você pensou ali no começo já não vão fazer tanto sentido ou já é outra coisa nova. Então se você pensa numa marca e de cara você já entrega uma coleção super gorda, cheia, com muito dinheiro, talvez para você reverter e alterar isso com o plano seja mais difícil.
Então, a ideia é você, cara, ter uma ideia, executa ela. Quando ela estiver executando, já estiver no meio do processo, você consegue mudar e alterar com facilidade quando ainda está no seu controle, com sua mão ali. Então, a minha dica é, se você quer começar uma marca de roupa, se você quer começar uma empresa, começa. Mas começa com calma. Não precisa começar gigantão com o final do seu plano, o final do seu sonho. Vai começando devagarzinho, realizando um plano, vai botando metas, até você conseguir chegar no seu plano final. E você vai entender que quando chegar no seu plano final, muita coisa que você realizou já não é a mesma coisa para te levar até aqui.